É isso aí, meu povo. Bora para mais um vídeo, mais um react quente aqui do canal. Semana já começou pegando fogo, né? Na verdade, o mês de dezembro começou pegando fogo. Muita notícia, muita coisa acontecendo. Podre, tendo ali as últimas horas, os últimos momentos para dar no pé. Os amiguinhos do Podre estão doidos para pegar ele no beco, porque se o Podre cai nas mãos de Trump, a situação fica complicada para os amiguinhos dele, né? Depois de tudo isso, meu irmão, será que ele cai na mão do Zeuá? Porque se ele cai, o Barbudinho é o próximo da fila, né? Eleições aí mundo afora e o planeta está pendendo aí ao lado direito da coisa, né, pessoal? Nós vamos querer te ouvir porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, deixasse o país imediatamente em uma ligação entre os dois líderes, de acordo com informações do jornal americano Miami Herald. A ligação, que ocorreu na semana passada e foi intermediada por Brasil, Catar e Turquia. Durante a conversa, segundo o jornal, Trump teria garantido que Maduro, a mulher dele, Cília Flores, e o filho do ditador poderiam partir para o exílio, mas o venezuelano teria que renunciar e permitir o retorno da democracia no país. No sábado, Trump elevou o tom com a Venezuela e avisou que as companhias aéreas não devem voar sobre o país. Imagens do sistema que rastreia voos, o Flight Radar, mostraram pouquíssimos aviões sobrevoando a Venezuela no final de semana. A ditadura da Venezuela afirmou que a decisão do republicano de bloquear o espaço aéreo do país representa uma nova, extravagante, ilegal e injustificada agressão contra o povo venezuelano. No meio disso tudo, um avião já utilizado por Maduro pousou na sexta-feira na cidade de Santa Helena de Guairén, na fronteira com o Brasil. O avião, um Airbus, que pertence ao governo da Venezuela. Santa Helena fica muito perto de Pacaraima, no Brasil, numa distância que pode ser percorrida rapidamente de carro. A viagem gerou especulações de que Maduro teria fugido para o Brasil. O boato se desfez no domingo, depois que o ditador reapareceu publicamente em um evento que premiava cafés especiais perto de Caracas. O venezuelano, que aparece com frequência na TV estatal, não era visto publicamente desde a última quarta-feira, Ana Paula Henkel. Vamos lá, Daniel. Daqui a 5 minutos, estamos todos aguardando aqui nos Estados Unidos, Trump iniciará a reunião tão esperada, tão aguardada com o alto comando das Forças Armadas, né, exatamente para tratar do assunto Venezuela. O que não está claro ainda, Daniel, porque o próprio Donald Trump, que sempre confirma as coisas ou nega, ele não confirmou como foi a conversa dele com o Nicolás Maduro. Quando ele foi questionado dentro do Air Force One por jornalistas como foi a sua conversa com o Nicolás Maduro, ele disse não foi boa nem ruim. Ou seja, ninguém sabe como foi. A possibilidade de Maduro, da negociação de Maduro ser levado para a Turquia, é uma possibilidade que ronda o noticiário, embora não haja confirmação. Depois, se a Turquia, se Donald Trump vai negociar com a Turquia para que Nicolás Maduro volte para os Estados Unidos, ninguém sabe, porque o que muitos dizem, inclusive fontes da Casa Branca, que não são identificadas, mas que alguns jornais, como, por exemplo, até a Fox News, dizem, é que Donald Trump quer que Nicolás Maduro seja julgado nos Estados Unidos. Não custa lembrarmos também, Daniel, que a sentença de El Pollo Carvajal, um dos generais que foi capturado e acabou dizendo que era culpado de todos os crimes, inclusive de narcoterrorismo, foi adiada mais uma vez, seria em outubro, passou para 19 de novembro e agora 26 de fevereiro, ou seja, o ex-general de Maduro está falando e agora ele disse que vai trazer testemunhas, não apenas documentos, mas testemunhas. Fato é, Daniel, que 30% da frota militar dos Estados Unidos da América está na região do Caribe. O maior porta-aviões está lá,
Os caças F-35 todos já estão a postos em Porto Rico, há mais de 200 mísseis Tomahawk. Donald Trump anuncia que ele pode iniciar uma operação aérea com Tomahawks e com drones. Então é um momento de tensão, Daniel, porque a população americana não quer uma intervenção com boots on the ground na Venezuela, ou seja, soldados com tropas americanas em solo venezuelano. Mas a população também acredita que para desmantelar esse cartel que funciona como na verdade, uma fonte para vários outros cartéis no mundo, inclusive no Brasil, que é a Venezuela, isso precisa ser desmantelado. Portanto, Daniel, eu acho que essa semana as coisas vão começar a acontecer de uma maneira mais rápido e o Brasil, bem ou mal, está inserido nesse contexto, não apenas geograficamente, mas porque o governo americano sabe que Lula é amigo de Nicolás Maduro e, claro, do novo eixo do mal, Rússia, China e Irã. Pois é, Silvio Navarro, conforme trouxe a Ana Paula Henkel, essa escalada aí não se limita apenas à retórica, tem muitas ações concretas que a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas, né? Sim, e acho que a Ana fez um comentário irretocável, trazendo todos os pontos, o aparato militar, sobretudo, ou seja, Nicolás Maduro está, de fato, com os dias contados. Eu não acredito que Donald Trump vai recuar em tirá-lo do poder, em encerrar um longo ciclo de ditadura na Venezuela. E, ademais, cumprir o seu objetivo, que é tentar exterminar o narcotráfico, o narcoterrorismo, né? É como ele trata narcoterrorismo na América Latina. Ontem, ou anteontem, agora não me recordo, a Ana me corrija, mas ele fez um pronunciamento dizendo: não permitiremos mais que o veneno chegue à América. Eles estão enviando veneno para os Estados Unidos. Portanto, nós vamos cortar pela raiz. E isso passa pelo fim do regime de Nicolás Maduro. Eu acho que a implicação do Brasil nesta hora, além da questão geográfica do Airbus e decretar um sigilo, né? Ninguém sabe o que é que o Brasil, qual foi o tipo de comunicação que o Brasil tratou com a Venezuela ou não sobre esse Airbus ter pousado tão perto de Pacaraima, tão perto da fronteira ali em Roraima, mas para além da questão geográfica, a questão política o que é que Lula vai fazer a partir de agora? Porque o governo brasileiro jamais condenou as atrocidades do governo Maduro, que tem sangue nas mãos, que fraudou uma eleição. O Itamaraty nunca se posicionou de forma contundente. E agora, como será que o Itamaraty, que o governo brasileiro vai se posicionar? Essa é a grande questão, porque isso sim poderia colocar o Brasil numa rota de colisão com essa política antidrogas, antinarcóticos que o governo americano parece ter empenhado sem volta na América Latina. 80 mil telas conectadas em Oeste Sem Filtro para te ouvir, Adalberto Piotr. Eu vou a partir desse ponto. E o que mais será? Qual é o interesse do governo brasileiro na Venezuela para não se posicionar contrário a uma ditadura? Não é só ideológico. Seria só ideológico sustentar um governo como o de Maduro durante tanto tempo assim, por mera ideologia? Que outros interesses, ou que outras coisas tem o Brasil, ou o governo do PT, na Venezuela? O que a gente pode pressupor a partir de agora é que, uma vez que haja a deposição de Maduro, muita coisa vai ser revelada. E aí sim, aí vem o custo para o Brasil. Se houver alguma coisa de sustentação do governo a um regime que é considerado como narcoterrorista pelo governo americano, bom, aí nós teremos implicações sérias ao Brasil. Porque uma vez que cesse ou que seja resolvida essa questão da Venezuela, aí o Brasil entra no mapa também para ser investigado por essas questões todas. Com tudo que possa ser revelado, não só pelo Carvajal, como lembrou a Ana, e até por essa sucessão de adiamentos em relação à questão dele, para ter mais informações, como tudo que pode ser descoberto agora, com a queda do regime ditatorial de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos, nesse momento, têm um foco. O foco está na Venezuela, além das negociações em relação à Ucrânia.
não quer dizer que isso não vai mudar logo quando os problemas forem resolvidos. Há prioridades no momento. O Brasil não está nessa prioridade ainda, não nesse estágio. Não quer dizer que não esteja, que não vai estar logo. E aí nós vamos saber em que nível o Brasil pode ter sido envolvido nesse regime do Nicolás Maduro. E com que intenção? Para financiar o quê? Ou seja, são perguntas que vão ser respondidas. Agora, não dá para a maior potência militar do planeta colocar um arsenal desse tamanho ali ao redor se não for para realmente ir adiante. De uma forma ou de outra, isso vai acontecer. Augusto? Pois é, o Lula recomendou ao Maduro que criasse uma narrativa. Ele criou. Perdeu a eleição e se proclamou presidente. Agora, o que está faltando a ele, e está em negociação esse problema, é encontrar o refúgio. Tá tentando na Turquia. Pois bem, antes era muito mais fácil, isso que ele esqueceu. O Idi Amin, quando teve de sair de Uganda, ele foi para um palácio na França. Antes os ditadores saíam, depois de fazer depois de ter feito o que fizeram, pegavam o dinheiro que tinha ali, roubavam barbaridade e iam para a Europa lá e terminavam a vida. Muitos terminaram a vida em sossego. Agora está mais complicado. Mas já que o Lula acha que o Maduro ganhou a eleição, não houve nenhum problema, por que não acolhe o amigo? Por que não manda buscar, como fez com a peruana, Ladra, que ele recolheu? O que vai acontecer nesses países, e isso vai ser muito importante na repercussão aqui no Brasil, é o seguinte: a Lava Jato, que o Supremo tratou de segurar, ela fez estragos por aí de bom tamanho. Eu não sei quantos são, mas há mais de um presidente da República, ex-presidente do Peru, na cadeia. O ex-presidente Alan Garcia cometeu suicídio. Tudo em consequência das investigações da Lava Jato, que aqui eles seguraram. A Lava Jato ainda vai provocar consequências de bom tamanho no Brasil. Tá? Porque ladrão é ladrão. Eles provaram que a culpa de cada um, e isso a gente não esquece. Quer complementar, Ana? Para a gente, né, fechar esse círculo, a semana passada, Augusto fez uma participação maravilhosa no De Leste a Oeste, e o Piotr estava de férias, e nós falamos da crise cubana, da crise dos mísseis em Cuba, em 1962. E aí, para a gente trazer para 2025, não custa lembrar que quem faz a segurança de Nicolás Maduro hoje é Cuba. E não custa lembrar que Marco Rubio, ele é filho de refugiados cubanos que fugiram do regime de Fidel Castro. Então, os cubanos não querem que Nicolás Maduro vá para a Turquia. Os cubanos estão com medo que os americanos, de alguma forma, eles possam convencer os turcos a entregar Nicolás Maduro, e aí, entregando Nicolás Maduro, muito do dinheiro do óleo, do petróleo venezuelano que vai para Cuba, que vai para a China, que vai para a Rússia, isso pode haver uma contenção exatamente dessas artérias econômicas e financeiras que partem de Cuba. Então, a gente, nesse contexto todo, Daniel, a gente precisa ficar de olho também nos cubanos. Eles estão, Donald Trump, a Casa Branca e o Departamento de Estado, quando o contexto é Venezuela mais Cuba. 7h07 no horário de Brasília. São as... Meus amigos, a taboca rachou, o negócio tá feio aí pro lado do Barbudinho e da sua quadrilha, né? Podre, Barbudinho, Careca, eles esticaram a corda até um limite aí muito difícil, né? Eles esticaram a corda, eu acho que chegou no limite, na verdade, né? O limite já foi atingido. A corda tá muito esticada. A galera não tem mais
pra onde correr, cara. Eles não têm mais o que fazer, né? O que vão fazer? Aí o tal do Mendes, com medo da Magnitsky, inventa uma suposta separação. Olha onde chega. Aí manda uma jornalista falar uma parada, né? Os caras mandam a jornalista falar uma parada que, tipo, é tão teatral, né? É tão nível tão baixo do teatro, né? Olha, gente. Ah, velho, que é isso, cara? Que teatro barato, mano. Que coisinha barata. Então, os dois se propuseram a separar, né? Se propuseram a não aparecerem ali, né? Em restaurante. Não sair mais, será? Será que os dois não vão mais sair juntos? Eles estão separados, não devem mais sair juntos, né? Por causa da Magnitsky. Olha onde leva o sentimento de vingança de uma pessoa, né? E é uma vingança que não tem sentido, ela é inexistente, ela não tem ali um cabimento, né? É uma vingança por algo que a pessoa poderia fazer, não é uma vingança por algo que a pessoa fez, é algo que a pessoa poderia ter feito. Ela não fez, ela poderia. Aí o negócio se torna mais absurdo ainda, né? Mais absurdo ainda. Ah, a pessoa poderia fazer isso. Pô, não fez, né? Não fez, não existiu, não teve igual. Teve, sim, uma ameaça ao sistema do poder. E o sistema ficou com medo de que a população pudesse ter novamente, né? Ou acho que a população nunca teve, a população ter o controle da situação, né? Os caras ficaram apavorados com a possibilidade dos donos, verdadeiros donos do poder, que é o povo, né? Em uma democracia, o povo tomasse conta daquilo que é dele de direito, né? Mas não, eles não queriam e hoje estamos nós aí. Imposto em cima de imposto, tributo em cima de tributo e o povo se lascando, lutando para sobreviver, para poder se alimentar, cara. Hoje eu estava conversando com as pessoas e elas ali se alegrando com a possibilidade de, olha, o da compra, o alívio, né? O da compra do mês tá garantido. Cara do céu, isso aí era para ser o basicão do básico, né? Não era para a pessoa se preocupar, né? Não era para a gente se preocupar com a compra do mês, cara. Isso era para ser algo super normal. Você vê a pessoa falando com tanta felicidade, né? Que a compra do mês tá garantida, que você, tipo assim, é algo bom, para mais. Quando você fura a bolha, você fala, caramba, a que ponto nós chegamos? A que ponto a gente conseguiu chegar?